Sexta-feira, dia 4 de outubro de 2024. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Vamos começar com um pequeno vídeo. Prestem atenção. Aí esse garoto aí, se Deus quiser, chegando à Câmara Municipal de Porto Alegre, junto com outras pessoas, né? Também bem intencionadas. E isso aí renova a esperança da gente. Como talvez eu converse hoje à tarde com o Nicolas, dá para vir aqui no Rio, eu bater um papo com ele, porque tem um grande futuro pela frente, tem 20 e poucos anos de idade, né? E assim que se faz. A política, o que eu vou conversar com o Nicolas? Isso é eu e ele. O que eu já conversei com o Coronel Ustra? É eu e ele. Não tem que sair daqui essa conversa para ninguém. Fica à vontade, bota na mesa que vem acontecendo, bota na mesa que vem acontecendo, né? E se redireciona. Né? E se redireciona. E todos aqueles que se precipitam têm um fim bastante precoce na política. E temos exemplo do passado, né? A eleição de 2018. Em 22 também apareceram alguns precoces aí que se intitulam estrategistas intergalácticos. Não sabe nada, começa a falar pelos cotovelos e tem a sua vida política abreviada. Não vai acontecer com o Ustra, que já tem uma vivência de exército brasileiro. Essa é a nossa vida. Aí eu digo uma coisa, Pitólio, é óbvio do óbvio. O dia que o ser humano tiver consciência que ele vai morrer um dia, porque ele acha que ele é imorrível, tá? Ou imortal, ele faz barbaridade. Até o dia que ele tem um problema qualquer, né? Começa a usar um fraldão geriátrico, começa a ser atendido por terceiros e começa a ver que está na hora da prestação de contas final, sem advogado ou contador do seu lado. Geraldo Valdemar da Costa Neto, sentamos, eu e ele, né? Aí, Valdemar, teu passado é esse, o meu é esse, dá pra gente fazer isso, vai ter um preço para você, tá pagando esse preço já, tá? Até tem uma matéria aqui, jornal, que hoje aí foi ver, é verdadeira. O Valdemar quer passar a presidência do PL para o meu filho, o Eduardo Bolsonaro. Ele seria vice, o Valdemar. Muito bem. Está aí as palavras do nosso mito. Nada como um dia após o outro. Nada como a voz da experiência. Eu sempre trago em meus vídeos uma frase de um autor desconhecido que foi passado para mim por um tio distante, que diz o seguinte, que a experiência é um posto avançado do marco zero do conhecimento. Isto diz muita coisa e a mim causa muito efeito, porque é com a experiência que conseguimos entender o significado de muitas coisas que acontecem no dia a dia. Principalmente agora no momento de turbulências, indefinições, dúvidas sobre os pleitos que acontecem no próximo domingo. Essa declaração do nosso ex-presidente, o melhor que o Brasil já teve no regime civil, né, deixou muito claro que alguns começaram a perder o rumo. Talvez por falar demais. E claro que vai ouvir um puxão de orelhas, no bom sentido. Né? Vai ou já ouviu, mas no bom sentido, claro. De quem tem muito mais experiência de vida e sabedoria para tratar do assunto política. E claro, essas pessoas precisam conhecer tudo isso antes de começar a usar um fraldão. Se você pretende ser idoso, prepare-se, porque isto pode acontecer. Não com todos, mas infelizmente com alguns. Então é bom ouvir a voz da sabedoria. Eu li em um site de esquerda, por exemplo, que o Ricardo Salles, junto do Marcel Van Hatten, ambos do Partido Novo, estão convidando parlamentares para trocarem de partidos, na janela de transferência, claro, e aderirem ao Partido Novo. Nada de errado nisso, é claro. Eles querem somente fazer o partido crescer, o que é natural. Então, muito embora seja uma notícia de um site de esquerda, faz muito sentido, até porque essa semana mesmo o próprio Ricardo Salles, que voltou ao Partido Novo, voltou porque ele era antes do Novo, né? Ele convidou o próprio Marçal para fazer parte do Partido Novo. E claro,
Isso significa dizer formar um partido de direita, né? Assim penso eu, e acredito que seja, para tomar corpo nessa luta na política brasileira, para encarar as dezenas de partidos de esquerda que estão aí para trabalhar para o PT. Não pensem os senhores que são diversos partidos, cada um com um sonho separado. Não. Todos são partidos satélites do PT. Talvez possamos deixar de lado o PDT, do Ciro Gomes, o próprio PCO, que é um partido realmente radical de esquerda. Mas também é uma forma de se criar um partido com olhos voltados para a direita, e não sei se isso é ou não é bom para contrapor ao mito. Porque o mito, sim, detém o posto de líder da nossa direita, o líder conservador, porque não existe outra liderança. Se não existe um outro líder, talvez queiram criar um partido que se transforme no porta-estandarte das nossas causas. Mas isto certamente, se vier a acontecer, vai sim dividir o bolsonarismo. Por quê? Quem está agora apoiando essa chamada nova direita, e o incrível é que eles não gostam que o chamemos dessa forma, né? Essa direita limpa, sem o bolsonarismo, porque eles dizem que não são gado. Ora, isto pode ser bom pelo fato de criar um novo partido de direita, um partido de direita, mas pode ser ruim porque vai dividir o bolsonarismo. Talvez por isto é que existe agora essa possibilidade do Valdemar Costa Neto transferir a presidência do PL para o Eduardo Bolsonaro, para que ele comande o Partido Liberal, o que seria, a meu ver, um ato excepcional, uma jogada de mestre. Porque, obviamente, que o Eduardo Bolsonaro vai tratar o PL como se fosse um partido de família, da família Bolsonaro. A família que detém o controle desse grupo conservador bolsonarista e que, infelizmente, está mostrando que alguns estão meio que, batendo asas, querendo ganhar asas antes da hora. Por isso o mito disse aí nesse pequeno vídeo que alguns se perdem no meio do caminho, porque são apressados, não dão tempo ao tempo e acabam se perdendo no meio do caminho. E ele se referiu, evidentemente, ao próprio Pablo Marçal, a meu ver, dizendo que tem ideias galácticas, Tudo isto mostra o seguinte, meus amigos, que nós estamos sim vivendo um momento tenso, não porque a situação política do Brasil mudou de um mês para cá, não. Continua a mesma dificuldade, a mesma porcaria, mas dentro dos conservadores ganhou uma dramaticidade inesperada, porque não havia esta divisão, esse racha entre ideias do ex-presidente Mito com os parlamentares, com alguns parlamentares que se dizem conservadores. E por que isso aconteceu? Aconteceu porque surgiu um outsider para disputar a prefeitura de São Paulo, aproveitando o vácuo que se criou porque o PL teve que apoiar o atual prefeito de São Paulo. Isso não é culpa de ninguém. Isso é política. O Valdemar Costa Neto tem seus motivos para ter apoiado o atual prefeito e o nosso ex-presidente tem seus motivos para seguir as ordens do Valdemar Costa Neto. Valdemar Costa Neto, da qual o mito se referiu nesse vídeo que vocês assistiram, dizendo que ele sabia que ia pagar um preço por sua decisão. É o preço que está sendo pago agora. Sofrendo críticas, pancadas, o próprio ex-presidente sendo chamado de frouxo por alguns, de traidor por outros, por pessoas que ficam falando sentado no ar-condicionado longe do Brasil, principalmente esses. Aí é muito fácil.
Vem falar aqui. Vem aqui. Vocês vão ver que é muito diferente. Então, muita calma nesta hora. Se tem muitas pessoas que estão divididas, dizendo, não, eu sou bolsonarista, mas vou votar no Marçal. Ou, não vou votar como o mito deseja, porque o atual prefeito é comunista. Ou seja, são definições tiradas do achômetro. Por quê? Porque, que nem eu disse no vídeo de ontem, todo mundo tem um passado. Nem todos têm um passado tão lindo, tão maravilhoso. Todos têm motivos para querer chegar ao poder. Muito embora muitas vezes não entendemos porque pessoas tão bem-sucedidas assim querem entrar na política. Essa pergunta eu sempre me faço e não estou me referindo somente a Pablo Marçal. Então eu acho que esse vídeo que foi feito aí pelo ex-presidente Mito veio a calhar, veio no momento certo. E claro, ele já se encontrou ou não com o Nicolas, eu não sei. Mas que o Nicolas vai levar um puxão de orelha, mais uma vez dizendo que no bom sentido, ele vai. Por quê? Porque está falando um pouco demais, está palpitando um pouco demais e apoiando candidatos que não estão sendo apoiados pelo Mito. Ora, ou você está com o nosso ex-presidente ou não está com ele. Assim como todos os conservadores, se vocês apoiam o nosso ex-presidente, então sigam com suas ideias, ou então se descolem dele. Mas, como o próprio Mito diz, não venham pedir o meu apoio em 2026, porque a coisa é assim que funciona. Você está jogando contra mim agora, então me esqueça em 2026, não venha pedir meu apoio. Por isso eu gostei muito desse vídeo e comecei o vídeo com ele, né? Agora, entrando no debate de ontem, feito pela emissora Plim Plim, né? Eu achei, para começo de conversa, um debate muito frio, sonolento, com as mesmas ladainhas de todos os outros debates, onde ninguém apresenta projeto nenhum, só fica nas promessas infundadas, ladainhas de sempre, um apontando o dedo para o outro, um acusando o outro, aquelas perguntas, agora você tem que perguntar para o fulano, o ciclano tem o direito da réplica, da tréplica, 1 minuto para você, 1 minuto para o outro. É o tipo de debate sonso, cansativo, enjoativo e que não serve para nada, até porque para se apresentar uma proposta de governo, não se apresenta em 1 minuto. Então a nossa torcida é para que pelo menos Guilherme Boulos vaze já no primeiro turno. E aí no segundo turno, cada um de nós vamos partir para as nossas escolhas. Isso não significa dizer que eu estou em cima do muro. Não. Eu simplesmente não tenho apetite por nenhum deles. Simples assim. Não tenho apetite por nenhum. Então é aquele tal negócio. O principal papel nosso é eliminar Guilherme Boulos. Se Marçal for eleito, vou torcer muito para que dê certo, vou torcer demais para que ele faça uma prefeitura muito propositiva. É como diz o nosso, o dono da Ravan, fugiu não, o velho da Ravan, vou usar esse apelido que ele ganhou, que é o seguinte, se o atual presidente é isso que nós temos, e ele é o piloto do avião, e eu estou dentro do avião, vou torcer para que ele seja um bom piloto, porque eu quero descer. A mesma coisa, se o Marçal for eleito, vou torcer por ele. Se for o Ricardo Nunes, vou torcer por ele também do mesmo jeito. Nós, enquanto cidadãos que estamos sendo governados, temos que torcer pelo melhor. O que não dá é para a gente acreditar que o atual mandante brasileiro vai melhorar o Brasil. E isso não dá, nem torcendo. Nem torcendo para que isso aconteça. Por quê? O que está acontecendo a nível nacional é que isto se transformou numa bomba relógio. Um país que já atingiu praticamente 80% do PIB em dívidas, mascarando o aumento do PIB brasileiro, com aumento de tributos, aumento de impostos, isso vai gerar certamente inflação, vai gerar desemprego e vai gerar a bancarrota do nosso país. Isto está escrito
Isto vai acontecer sem sombra de dúvidas, a menos que alguém dê um breque nessa corrida maluca. Por quê? Não tem como tapar o sol com a peneira. Isso está sendo claro. Hoje eu me assustei, porque até ontem eu acreditava que ele ainda estava pensando na compra de um novo avião, que havia sido apresentado para ele há cerca de uns 6, 7 meses atrás, quando ele veio com a ideia de comprar um novo avião. Um avião que custava 80 milhões de dólares. Que hoje chega aí na base dos 500 milhões de reais. Hoje saiu a notícia que o avião que ele pretende comprar é de 700 milhões de reais. Né? Que já vem com uma cama king size. Olha que coisa maravilhosa, hein? Será que ele quer montar um harém dentro do avião? Então não é possível imaginar que esse país dê certo. Né? Quanto à prefeitura, nós vamos escolher domingo, assim como todos os brasileiros irão em seus municípios escolher seus prefeitos. E a partir do momento que sair aquele eleito, temos que torcer para que dê certo. E cada um vai votar com a sua consciência, respeitando a opinião do outro. Ponto. Cada um escolhe quem quer, é o direito de cada um. Ninguém tem que ficar nervoso com ninguém, ninguém tem que ficar bravo com ninguém, muito menos brigar com alguém por causa disto. Porque isto é o que a gente chama de democracia. É meio, né? Daquele jeito que não dá nem para falar aqui, que eu não gosto de usar termos meio baixos, digamos assim. É bem nasce, né? Mas vou mudar de assunto. E vamos falar de uma coisa muito mais importante, porque é uma situação que mete medo. Já saiu agora à tarde aí nas páginas da CNN que Israel está fazendo talvez a maior das ofensivas lá no Iêmen. Olha só, está atacando em diversas fontes agora. O Iêmen está sendo alvo de bombardeios, né? Israel está atacando agora os Houthis, que também já mandaram bombas contra Israel. E lá no Líbano, os bombardeios já se intensificaram. Ou seja, Israel está brigando na faixa de Gaza, enfrentando o Hezbollah no Líbano, enfrentando o Houthis lá no Iêmen e planejando como dar o troco no Irã pelas bombas que o Irã mandou sobre Israel. E aí eu pergunto aos senhores, causa até euforia imaginar o poder bélico e o poder de serviço de inteligência israelense para conseguir mirar tantas frentes diferentes sem medo. Olhem só, Israel tem 16 milhões de habitantes, se não me falha a memória, contra 90 milhões do Irã. Irã que é apoiado pela Rússia, pela China. Quando dizem que querem exterminar os judeus, eu fico me perguntando, mas quem é que pode fazer isto? Porque quando tentarem para valer, obviamente, os Estados Unidos vão defender-se em Israel até os dentes. Porque, para quem não sabe, se os Estados Unidos se transformou na potência econômica que se transformou, é graças muito aos judeus. Os judeus são poderosos dentro dos Estados Unidos. A política americana está carregada de descendentes de judeus. Então, não tem como os Estados Unidos negar ajuda a Israel, até porque parte da tecnologia americana vem de Israel, principalmente armamento. É isso que mete medo do que há por vir, porque pode sim estar começando um conflito em todo o Oriente Médio, e se isso vier a acontecer, salve-se quem puder, porque a economia mundial pode ir para o buraco, sem contar o grande risco de conflitos militares entre países que não podem nem devem se enfrentar, por conta de poderio nuclear. Mas a verdade é que essas notícias estão aí nas páginas dos jornais, esses bombardeios estão se intensificando, e isso obviamente não é nada bom para a paz mundial, muito embora saibamos perfeitamente que para se atingir a paz temos que ir à guerra. Sem guerra não se encontra a paz, né? No pain, no gain.
como se costuma dizer, no pain, no gain, que é sem dor, né? Não se conquista nada. E esse é o mundo que nós estamos vivendo. Então torna-se muito pequeno um problema, tipo decidir qual vai ser o meu próximo prefeito, se a prefeitura em si de uma cidade não vai resolver absolutamente nada o problema nacional. O problema do Brasil vai continuar sendo o mesmo, seja lá qual for o prefeito que venha a ser eleito em São Paulo, no Rio, aqui ou acolá. Porque a eleição dos prefeitos, assim como dos vereadores, vai causar efeito a médio e longo prazo. Vereadores, a longo prazo. Prefeitos, a médio prazo. Mas a curto prazo, nada será resolvido a nível nacional, a nível federal. E aí que está o problema, porque a nível federal não temos um presidente da Câmara trabalhando, não temos um presidente do Senado trabalhando, não temos um presidente do Brasil trabalhando e não temos um poder judiciário trabalhando pelo povo. Estão todos olhando para o próprio umbigo. O Lira tentando encaixar o seu candidato para ocupar a presidência da Câmara a partir de 2025, para que ele continue tendo privilégios. O Pacheco tentando conferir e confirmar a volta do Davi Alcolumbre, que vai poder colocar o Rodrigo Pacheco no futuro em alguma situação mais agradável. Enquanto isso, nós, a população, estamos esperando decisões e definições em projetos de lei que estão parados, PLs que estão paradas, e as decisões de pedidos de impeachment contra quem não merece continuar no cargo. Inclusive contra o próprio Pacheco, que já merecia um pedido de impeachment. Só que agora não adianta mais. Daqui a 2, 3 meses ele está fora. Então, meus amigos, vamos deixar aí o pleito eleitoral de domingo correr numa boa, sem criarmos casos, encrenca, briga, bate-boca, porque não vale a pena bater boca por algo que a curto prazo não vai ajudar em nada o nosso Brasil. Era isso que eu tinha para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixem aí os likes, se inscrevam no canal, chamem seus amigos para me acompanhar aqui no Terra Brasilis News. E eu espero voltar amanhã com um novo vídeo, se Deus quiser, ele há de querer. Aqueles que desejarem ajudar o canal, a promover o canal, eu agradeço de coração antecipadamente, ok? Fiquem todos muito bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.